Bom, então agora tá gravando. Bom dia a todos e todas. É, no GraveBR de hoje, né, nós teremos uma palestra do professor Yarley Lobo. Para quem não conhece o professor Yarley, ele fez a sua graduação e o mestrado em física na Universidade Federal da Paraíba e o doutorado ele fez na Universidade de Roma, né, na La Sapienza, e em seguida ele fez um pós-doutorado também na Universidade Federal da Paraíba e foi professor visitante na Universidade Federal de Lavras no período compreendido entre 2019 e 2021. Atualmente, o professor Yarley é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba e ele vem trabalhando na fenomenologia de gravidade quântica, em aspectos de geometrias não riemannianas, teorias modificadas da gravitação e também termodinâmica de buracos negros. Além disso, o professor Yarley é membro ah, de uma Cost Action, né, que é essencialmente uma cooperação europeia, justamente em fenomenologia de gravidade quântica. E vai ser justamente este o tema do seminário do professor Yarley. Então, Yarley, você pode ficar à vontade agora para começar a sua apresentação. E se alguém tiver perguntas durante o seminário, eu peço que levante a mão virtualmente ou mande pelo chat, e eu interrompo o Yarley quando for possível. Tá? Então, obrigado, Yarley, mais uma vez por aceitar o convite. E agora eu passo a palavra a você. Ok. Bom, obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite para participar aqui dessa excelente iniciativa que é o GraphBR. Bom, uma ideia muito interessante, né, de reunir a comunidade de gravitação do Brasil aqui no YouTube, né, utilizando plataformas remotas, então. Bom, primeiro vocês conseguem ver claramente meus slides, né? Tá aqui, Sim. pronto. Bom, então, pessoal, seguinte, então vou falar aqui um pouco, né? O objetivo desse seminário é falar um pouco aqui sobre a fenomenologia de gravitação quântica, e enfim, que é uma área que carece um pouco mais de desenvolvimento, eu acredito, no Brasil. Então vou comentar aqui um pouco, falar um pouco dos ingredientes necessários e depois entrar em algumas coisas que nós temos trabalhado no nosso grupo na UFPB. Bom, então, basicamente, vou comentar aqui um pouco sobre as razões, né, para você tratar fenomenologicamente a gravitação quântica, né, pelo fato de já podermos entrar nesse regime de investigação mais fenomenológico de gravitação quântica, e quais são os requisitos, né, para algo ser tratável do ponto de vista da fenomenologia, assim, ser interessante, né, não ser apenas uma correção que pode ser sempre colocada, mas sim ser uma correção interessante, e a importância da multidisciplinaridade nessa área, e principalmente da abordagem multimensageira, né, utilizando diversos mensageiros cósmicos ou não. E em seguida, então, finalmente, algumas linhas de pesquisa que a gente tem feito no nosso grupo, que é bastante jovem, tem aí mais ou menos 1 ano e meio, entrando nos 2 anos, e que a gente pretende abordar de maneira sistemática a fenomenologia de gravitação quântica. Bom, então, o problema da gravitação quântica, como a maioria aqui das pessoas que estão nos assistindo, pelo menos ao vivo, né, sabem, né, é um problema muito antigo, mas também essa informação fica para quem vai nos ver posteriormente. É um problema aí que já vai fazer aí seus 90 anos, né? Já vai virar um problema quase centenário. Nascido com Bronstein, né, na década de 30, mostrando a necessidade, né, de você tratar de maneira, enfim, de você saber que a descrição clássica, né, da geometria, ela adquire algumas dificuldades quando se vai a um regime planckiano, e tem um problema de que a relatividade geral,
por si só, ela tem problemas para ser tratada do ponto de vista da teoria quântica de campos, pelo fato de ser uma teoria não renormalizável, principalmente devido ao seu acoplamento com a matéria, enfim. Então, essa é a origem de que não se pode utilizar as técnicas usuais, simplesmente aplicável à relatividade geral, para tratar o problema da gravitação quântica. Então, algo tem que ser feito. Então, novas abordagens foram surgindo desde então para tratar esse problema, né, que vem desde teorias mais fundamentais, como string theory, loop quantum gravity, enfim, são abordagens que não se pode se considerar completas, né, nesse sentido, mas até porque é preciso ter contato também com experiência, mas são abordagens que surgiram, né, e que foram sendo desenvolvidas ao longo do século XX, né, somente do final do século XX, e se propõe a resolver o problema da gravitação quântica do ponto de vista teórico, sem as patologias que as abordagens mais tradicionais apresentavam. Bom, o fato é que nós estamos há décadas, né, pesquisando gravitação quântica a um nível puramente teórico, porque principalmente existia um folclore de que, principalmente ao longo do século XX, né, de que para pesquisar a gravitação quântica de fato, você precisaria, por exemplo, de aceleradores enormes do tamanho do sistema solar, do tamanho da galáxia, coisas assim, completamente da ficção, e que não seria realizável nenhum acesso a esse regime tão pequeno, né, que seria aí da ordem 10 a menos 35 metros, ou de energias tão altas para partículas elementares, que seria o regime da escala de Planck. Bom, então esse é o problema, que abordagens tradicionais com física de partículas, procurando espalhamento de gravitons, etc., encontram tem dificuldades no cenário de teste dessas teorias mais fundamentais, e fica esse problema, né? Então, o problema da gravitação quântica, ele é puramente teórico. Se ele é puramente teórico, porque ele está dentro do âmbito da física, de fato, né? Então, é preciso encontrar uma forma de conectar observáveis de teorias fundamentais da gravitação quântica com observáveis utilizados na física atual, utilizados na astrofísica, tentar conectar com algo detectável em física de partículas ou de astropartículas, ou talvez até mesmo experimentos tabletop, né, em baixas energias. Então, sempre tinha esse dilema, né, de como fazer isso. E esse dilema ele foi perdurando aí durante o final do século XX, né? Até que no final do século XX, na virada para o século XXI, aconteceram algumas mudanças que permitiram que a gente pudesse adotar uma abordagem mais pragmática para o problema da gravitação quântica. Bom, então, durante essa virada do século, né, nós tivemos avanços, né, tecnológicos que se refletiram em precisão experimental, né, e que, aliado a isso e aliado enfim, a viradas, né, de o que ser utilizado para testar, né, a presença de algumas coisas que eu vou comentar mais à frente, de algumas coisas chamadas amplificadores, permitiram que o problema da gravitação quântica pudesse ser trazido de um regime puramente teórico para algo experimental dos dias com a física atual. Bom, a ideia é que, vamos dizer assim, não toda a ideia, mas o início da ideia é que, por exemplo, se você tiver uma abordagem quântica para a gravitação se refletindo como uma espécie de abordagem quântica para o espaço-tempo, que significa uma espécie de discretização, de alguma forma, do espaço-tempo, pode-se esperar que, por exemplo, partículas que se propaguem nesse espaço-tempo, elas sofram efeitos cinemáticos devido, ou elas apresentem algumas modificações na sua cinemática devido à interação com essas correções, né, com essa estrutura discretizada do espaço-tempo.
Bom, são partículas, então não teria aí um back reaction para modificar o próprio espaço-tempo, né? Seriam partículas teste. Então, é uma ideia como se, por exemplo, você pudesse apostar uma corrida ou iniciar uma corrida e comparar, né, entre dois objetos bem diferentes, só que viajando no mesmo background, na mesma pista. Então, por exemplo, se você tivesse um carrinho aqui de controle remoto, um carrinho pequeno, e um carro grande, e eles partissem da mesma posição, com a mesma velocidade inicial, esse carrinho aqui de controle remoto, ele conseguiria perceber a estrutura irregular da pista em que ele viaja de maneira muito mais intensa do que esse carro maior, que simplesmente passa pelas micro-irregularidades da pista e não é capaz de provar, então, essa estrutura granular aqui do asfalto. E mais do que isso, à medida que esses carros eles começassem essa corrida, por exemplo, se os dois carros eles viajassem por distâncias grandes o suficiente, qualquer pequeno erro que aparecesse aqui na viagem desse pequeno carro de corrida iria se acumular ao longo dessa corrida em si. Então, essa pequena analogia a gente pode imaginar, por exemplo, para fótons, partículas sem massa, ou mesmo partículas massivas, viajando por distâncias cosmológicas, e o background aqui da pista de corrida seria o background cosmológico, né, o espaço-tempo, e essas partículas teste, então, elas viajariam por essas distâncias, e, digamos, uma partícula mais energética poderia interagir com essa estrutura não trivial, você pode pensar não riemanniana, do espaço-tempo, e se elas viajarem por tempo suficiente, é possível que as duas partículas tenham uma diferença mensurável na sua cinemática, nos seus observáveis cinemáticos, como, por exemplo, o tempo de chegada ou o ângulo de abertura desses fótons, por exemplo. Bom, essa ideia, ela bebe muito na fonte da explicação de Einstein, né, para o movimento browniano, em que, apesar de você não ter condições de provar à época, de fato, a estrutura discreta da matéria, e, enfim, ter essa discussão, né, acerca da estrutura discreta da matéria, uma estrutura contínua, o que fosse, era possível, através de um objeto macroscópico, um grão de pólen, você conseguir deixar por tempo suficiente esse grão em contato com essas partículas e elas, ao longo do tempo, o tempo funcionar aqui como um amplificador de um efeito macroscópico perceptível de movimento desse grão devido à colisão com essas partículas. Então, você ter um número grande de partículas interagindo e deixando esse grão por um tempo suficiente, funciona aí como um amplificador para um pequeno efeito individual de uma partícula se chocando com um grão de pólen. Então, a ideia é que pequenas contribuições podem se acumular num efeito mensurável. Bom, então essa ideia aqui é a ideia por trás, a básica principal por trás da abordagem fenomenológica da gravitação quântica. É algo aqui que envolve a presença de algum amplificador, que pode ser distâncias cosmológicas, ou num caso não de gravitação quântica, mas aqui no caso do movimento browniano, um número grande, um número prolongado de tempo e também um número grande de partículas interagindo, e uma precisão suficiente nos experimentos, obviamente, a fim de que essas mudanças possam ser perceptíveis. Bom, então, fenomenologia de gravitação quântica basicamente é uma proposta bottom-up, né, de baixo para cima, na qual são parametrizadas variadas possibilidades de modificações de algumas equações básicas bem estabelecidas da relatividade especial e geral. E essas modificações não são quaisquer, mas são inspiradas pelo que seria esperado de limites semiclássicos de teorias mais fundamentais da gravitação quântica, ou do espaço-tempo quântico.
Então, a ideia é que você tem várias propostas de teorias mais fundamentais, de quantum gravity, string theory, causal sets, enfim, diversas teorias fundamentais que estariam ali no topo, e ao invés de passar aqui apenas pela, digamos assim, pelo bom estabelecimento dessas teorias, mas modificar aqui introduzir pequenas correções em equações relativísticas, que elas pudessem aqui ir subindo, essas correções elas fossem de certa maneira subindo, através de certas propostas fenomenológicas, e ver para onde que elas tendem mais, qual dessas teorias fundamentais que são favorecidas através da experimentação, utilizando essas abordagens fenomenológicas. E a cola para essas propostas fundamentais teóricas e teóricas de inspiração fenomenológica é justamente a astrofísica, física de partículas, astropartículas, cosmologia, enfim. Seria uma cola feita pela física atual. Então, essa é a abordagem pragmática da fenomenologia de gravitação quântica. E existem várias formas de modelar essas pequenas correções, que elas também não são feitas de maneira desorganizada, né? Você pode fazer através de algumas geometrias não riemannianas, geometrias de Finsler, algumas geometrias que eu vou comentar aqui mais para frente. Propostas de teoria de geometrias não comutativas, e aí tentando chegar aqui, tateando essas teorias mais fundamentais. Bom, então um exemplo, né, uma matematização daquele exemplo que eu falei sobre os fótons viajando por distâncias cosmológicas e seus efeitos cinemáticos, são produzidos através, por exemplo, de uma modificação da relação de dispersão entre energia e momento, típica da relatividade. Então, se você tem algum tipo de interação desses fótons com esse background quantizado, é de se esperar que essa interação ela seja, de qualquer forma, suprimida por uma escala de energia, que seja a escala de energia da gravitação quântica. De forma que quanto mais energéticas as partículas, mais elas interagem e mais essas correções elas começam a surgir. Então aqui ela está suprimida por uma escala de energia QG aqui de quantum gravity. E aqui você tem que ter naturalmente termos de inspiração, enfim, termos livres aqui, né, que com energia ao cubo, alguma coisa que tem escala cúbica de energia. E cada teoria, então, ela tem parâmetros aqui que são característicos dela e correções desse tipo que são características dela. Vai ter teorias que vão ter correções do tipo E ao cubo, teorias que têm correções do tipo EP quadrado, enfim. E o objetivo da gravitação quântica é justamente parametrizar esses parâmetros livres aqui. Você pode ter também, obviamente, correções quadráticas, cúbicas, enfim. Então, depende do nível de precisão dos experimentos que se consegue tatear aqui esses regimes lineares ou quadráticos de correções. Então, essas tipo de correção é inspirado em teorias mais fundamentais da gravitação quântica. Bom, eu acho que o áudio vazou um pouco. Acho que o professor Carlos Romero, eu acho que o seu microfone tá habilitado. Pronto, agora tá. Ok. Bom, então, esse aqui é um exemplo, né, de correções, enfim, de alguma correção desse tipo. Por que isso é interessante para a gravitação quântica? Porque, por exemplo, se você supuser um start de uma corrida de fótons daquele tipo, causado por uma explosão de raios gama bastante curta, né, um gamma ray burst, um evento astrofísico que ocorre, e que esses fótons eles tenham aí uma distribuição de energia razoavelmente boa, né? Você tenha fótons de baixa energia e fótons de energia mais alta sendo emitidos no mesmo evento, praticamente simultaneamente, digamos assim. Eles podem interagir, então, por esse espaço-tempo discretizado e chegar num telescópio com uma certa diferença de tempo devido a esses percalços que eles atravessaram. E a ideia é que, se aquela relação de dispersão é modificada, se lê a velocidade desses fótons através dela,
e o tempo de vida, a diferença no tempo de, quer dizer, no tempo de propagação entre esses dois fótons, ela seria então um cálculo ingênuo, se coloca que ela seria proporcional à diferença de energia, então quanto maior a diferença de energia, maior o efeito, suprimida aqui pela escala de gravitação quântica, porém amplificada por R aqui, que é a distância entre a origem do fenômeno e o detector. Então, se você se propaga por uma distância cosmológica, é possível compensar essa diferença aqui. Por mais que a diferença de energia seja grande, né, de alguns GeV, né, algumas centenas de GeV, por exemplo, não é suficiente para compensar uma escala de gravitação quântica que se imagina que seja muito, muito maior. Então, é necessário ter essa presença desse amplificador aqui nesse efeito. E então esse efeito aqui ele permite que a gente coloque vínculos aqui próximos ao que se chama de escala de Planck. Como é que isso acontece? De fato, essa diferença temporal nessa corrida de fótons, normalmente ela é descrita nos artigos através de equações desse tipo, que é uma equação calculada por Jacob e Piran, que leva em conta a expansão do universo, que as partículas vão viajar por um universo que vai ter uma distribuição de matéria, uma distribuição de energia escura, e, portanto, essa diferença temporal ela é proporcional aqui, como você pode ver, ao redshift da fonte, né? Então, a distância da fonte até o observador é dado por esse parâmetro. E aqui a energia, por exemplo, de um dos fótons. Digamos que ela seja muito mais energética que o segundo e eu só precise considerar o mais energético. E aqui é a escala de gravitação quântica. Bom, então, vínculos recentes, por exemplo, foram colocados utilizando a colaboração MEDIC, que detecta raios gama, e coloca então esse vínculo nessa distância temporal, né? Nunca foi detectado de fato, né, algo desse tipo, mas que coloca aqui um vínculo superior, quer dizer, um vínculo inferior aqui para essa escala, né? Seria dessa ordem aqui, de 0,58 vezes 10 a 19 gigaelectronvolts, sem colocar aqui o erro, né? Mas vamos aproximar desse tipo. Então, seria maior do que e nem o intervalo de confiança, vamos falar aqui, na verdade. Então, seria maior do que essa escala aqui, né? Então, tem que ser maior do que esse valor para nunca ter sido detectado essa diferença. Bom, essa escala de energia aqui, 0,58 vezes 10 a 19, é próxima ao que se chama de energia de Planck, que é aproximadamente 1,2 vezes 10 a 19 gigaelectronvolts, que é a escala que combina aqui a constante de Planck, a velocidade da luz, a baixa de energias, né, e a constante gravitacional de Newton. E aí seria da ordem 10 a 19 gigaelectronvolts. Portanto, isso significa que essa colaboração ela está investigando, está escrutinando de fato a escala de Planck, porque ela está conseguindo colocar um vínculo que está aqui a mesma ordem de grandeza, a grosso modo, da ordem de grandeza da escala de Planck. Então, isso significa que, de fato, existe uma fenomenologia de gravitação quântica genuinamente na escala de Planck. A gente consegue colocar vínculos nesse tipo de parâmetro na vizinhança aqui da escala de Planck. E isso é fundamental para dizer que existe fenomenologia de gravitação quântica. Bom, só um pouco sobre por que a gente toma comprimento de Planck também, não apenas por meio daquela mistura de constantes, né? Mas, digamos, uma limitação, né, na medida da posição de uma partícula de massa m, né? Seria dada pelo seu comprimento de Compton, que se ele pudesse ser comparável com um raio de Schwarzschild também, que é de certa forma uma limitação na determinação de uma região do espaço-tempo. Então, se eles puderem ser comparáveis, então essa massa, né, deveria ser da ordem aqui do inverso do comprimento de Planck, que se você tomar unidades naturais é como se fosse a energia de Planck. Então, por isso que a importância de se chegar aqui nesse tipo de valor, né? Você, de fato, escrutinar a escala de Planck, que é onde se espera que
mecânica quântica e gravitação, elas se misturam de certa forma. Bom, então é preciso ter dois itens à mão para se fazer uma boa fenomenologia desse tipo, que é a presença de amplificadores e de alta precisão, né? Se só tiver amplificadores e não tiver alta precisão, eu não consigo botar um vínculo próximo na escala de Planck, então não consigo investigar. E eu preciso ter um amplificador também para poder chegar lá. Então são coisas que alta precisão, né, vem com os avanços tecnológicos e avanços da nossa capacidade de, digamos assim, de engenharia, né, de melhorar a precisão desses experimentos, detectores, e amplificadores vem muitas vezes mais da teoria, né, você pensar em eventos que apresentem amplificadores naturais, nesse caso a cosmologia, né, uma distância cosmológica funciona como amplificador, mas podem ser ocasionadas por outras coisas também. Então, por isso que precisa estar sempre escrutinando do ponto de vista teórico diversas áreas, diversas disciplinas físicas, para ver se amplificadores não surgem ali, amplificadores que em princípio não eram esperados. Então, é preciso ter essas duas coisas. Bom, como eu já comentei aqui, amplificadores, eles, como distâncias cosmológicas, são interessantes para se escrutinar, por exemplo, fótons, né? Então, essa corrida de fótons, pode-se colocar esse vínculo. Neutrinos, por enquanto, ainda não se consegue colocar esse tipo de vínculo, porque não se tem é complicado desse ponto de vista da origem dos neutrinos, neutrinos vindo de um gamma ray burst, não foram detectados, então você tem dificuldade de colocar esse tipo de vínculo aqui. Mas distâncias cosmológicas, elas funcionam para neutrinos também, do ponto de vista de uma fenomenologia recente que nasceu, que tem a ver com mudança na proporção de sabores dos neutrinos, que é esperado que eles, apesar de serem emitidos numa fonte astrofísica, eles tenham uma desproporção, né, de sabor dos neutrinos, né, neutrinos do elétron, do muon, do tal, mas eles cheguem até a Terra, digamos, feita a média, né, de 1 para 1 para 1. Mas se houver algum efeito de gravitação quântica, é esperado alguma desproporção dessa devido à interação, devido a esse efeito de propagação dos neutrinos no vácuo. E essa já foi tentado colocar um vínculo desse tipo, utilizando o Ice Cube, e não foi encontrado ainda. Bom, então são exemplos de efeitos cumulativos aqui com a distância, que eu já comentei aqui, né? Obviamente, essa questão de neutrinos também é interessante, pode ser interessante para essa fenomenologia aqui dos delays temporais, se você conseguir encontrar uma correlação entre neutrinos e fótons, e aí, portanto, esses neutrinos viriam também da mesma fonte dos fótons, portanto, você conseguiria estudar neutrinos, né, que chegam a escalas de energia até de peta-electronvolts no Ice Cube, então é uma área também bastante interessante de pesquisa. Bom, outros amplificadores interessantes também, que aí nascem justamente de você investigar um fenômeno, né, cinemático e você não sabe exatamente de onde vai surgir o amplificador, são esses chamados de threshold effects, que são efeitos nos limites de energia, né, para que certas reações possam começar a acontecer. Ou certas reações que são proibidas, por exemplo, poderem acontecer. Então, por exemplo, um fenômeno que é proibido pela relatividade especial é o decaimento do fóton, proibido pela conservação de energia e também pela relação de dispersão das partículas. Agora, se você tiver uma relação de dispersão modificada e tiver uma lei de composição, uma lei de conservação de energia, sendo a mesma da relatividade, esse processo ele passa a ser permitido e passa a ser permitido a partir de uma certa escala de energia. Então, o fato de você não observar esse tipo de decaimento de fótons vindos de origem astrofísica com energias muito altas, acima de 100 TeV, isso permite colocar vínculos na escala de Planck. Ou seja, você observar fótons nessa energia significa que eles chegaram a essa energia e não decaíram, então isso te permite colocar um vínculo em quão
a partir de o quão pequeno tem que ser, o quão grande, né, a partir de quanto tem que ser a escala de Planck para não ter acontecido esse vínculo, esse decaimento naquela escala de energia. Então, você trabalhando com as equações, você encontra vínculos desse tipo aqui, que dependem da energia do fóton, dependem aqui da massa do elétron, por exemplo, no decaimento de fóton em elétrons. E, por esse motivo, esse é um tipo de decaimento. Então, por exemplo, nesse caso com N aqui, seria a potência, né, da escala de Planck, a potência da correção. Né? Se for de ordem 1, você tem algo aqui que cresce com energia ao cubo e cai com massa ao quadrado. Então, é uma coisa bem violenta, né? Então, ele permite colocar bons vínculos. À medida que o N vai aumentando aqui, nesse caso, né, o efeito vai diminuindo, né? Eu vou entrando aqui com energias ao quadrado, eu vou ter que suprimir já. Então, para N igual a 1, aquela potênciazinha da energia de Planck, esse é um processo bastante interessante e é utilizado, por exemplo, essa colaboração ROC, que para nessa detecção. Então, detectou-se fótons nessa escala de energia, isso permite colocar vínculos na escala de Planck. Vínculos bem fortes, na verdade, para esse tipo de decaimento não existente. Bom, outro exemplo aqui de um amplificador, né, é um exemplo de violação de Lorentz na dilatação temporal, no que governa a dilatação temporal de partículas, ou dilatação no tempo de vida de partículas. Então, se você tem partículas muito energéticas, tem artigos aqui publicados em nome do Pierre Roget, da colaboração Pierre Roget, de detecção de raios cósmicos, que analisa essa possibilidade do tempo de vida de uma partícula ser dilatada por um fator aqui, né, ser dilatada além da dilatação da relatividade especial, ter ainda um fator extra de dilatação devido à energia devido ao efeito de gravitação quântica. Então, essa é uma correção também que surge, você pode ver também que mesmo com n igual a 1, já também traz uma correção do tipo energia ao cubo dividido por massa ao quadrado, então te permite colocar um vínculo forte. Aqui eu já estou escrevendo em termos do comprimento de Planck, não da energia de Planck. E, portanto, permitiu colocar aqui um vínculo, né, nesse tipo de cenário, também aqui dentro do que é esperado para a escala de Planck. Esse é um vínculo, esse é uma correção tão forte, né, que permite você, inclusive, explorar ordens maiores de correção na energia de Planck. Então, aqui é um exemplo de algo que é proporcionado por um tipo de amplificador, que é coisas desse tipo aqui. São amplificadores naturais, quer dizer, amplificadores que surgem quando você faz os cálculos e percebe que eles surgiram ali. E também, obviamente, pela capacidade de observação aqui das partículas com energias tão altas, né? E a precisão é uma incerteza mais controlada nos experimentos. Bom, no caso aqui desse tipo de experimento, isso daqui é utilizado, de prova, né? Isso aqui é utilizado como input nas análises, né? Então, e aí é verificado o que é que, com base nos dados, qual tem que ser esse parâmetro aqui para poder você ter uma compatibilidade com as observações. Então, a gente viu raios cósmicos, viu um pouco sobre neutrinos, sobre fótons. Ondas gravitacionais também são uma fonte interessante aqui para a fenomenologia de gravitação quântica, não com respeito àquelas modificações de relação de dispersão, porque a frequência de ondas gravitacionais detectadas, e até no futuro próximo, é muito baixa. Então, a energia é muito baixa da onda gravitacional. Então, você não espera ter correções suficientes, apesar de se propagar por distâncias cosmológicas, você não espera ter correções suficientes fortes o suficiente para poder colocar um vínculo interessante. Então, ondas gravitacionais, elas ultimamente têm se inserido mais no contexto digamos que o space-time foam, né, ou fuzziness, então essa estrutura
do espaço-tempo, ela servir como uma espécie de ruído extra para, para, para essa detecção de ondas gravitacionais. Então, esse ruído, ela também seria detectável num, no futuro próximo, mais ou menos próximo, na próxima geração de detectores de interferômetros de ondas para ondas gravitacionais, chegaria nessa escala, porque se o detector ele consegue controlar o ruído até certa escala, e se a tua teoria de gravitação quântica ela prevê que vai gerar um ruído maior do que está sendo detectado, maior do que está sendo controlado, então essa teoria ela está descartada. Então é uma maneira de você descartar modelos de gravitação, modelos de gravitação quântica, basicamente. Algo que não foi detectado é justamente ondas gravitacionais de fundo, né? Inflacionárias, do universo primordial. Então, isso daí não foi detectado, mas você tem propostas também de origem fenomenológica de como é que deveria acontecer, de como é que deveriam se comportar as perturbações cosmológicas num contexto de uma teoria efetiva de gravitação quântica, em comparação ao que se prevê da relatividade geral. Então, é esperado que se tenha mudanças, né, à medida que se possam detectar ondas gravitacionais primordiais. Bom, outra fonte também de experimentação nessa área, aí vai para outro lado, que tem a ver com experiências tabletop. Por exemplo, você estudar a frequência de recuo de átomos frios, envolvendo transições Raman de dois fótons. Então, um fóton ele é absorvido pelo átomo, outro fóton com uma frequência diferente, um pouco menor, é emitida pelo átomo, e aí o átomo ele absorve um momento, e aí ele sofre um recuo. E aí se detecta, utilizando átomos frios, qual é a frequência, a relação entre essa frequência dos fótons, entre o absorvido e o emitido, e o momento do átomo nesse recuo. E essa é uma quantidade que é muito bem determinada, que envolve massa do átomo, massa do elétron, a constante de estrutura fina, enfim. São coisas que envolvem a constante de Planck e que, se você tiver uma modificação na relação de dispersão, que aí você pode ver como é que ela fica em baixas energias, ela introduziria uma correção aqui nessa relação entre essas grandezas. E essa correção, ela apresenta um fator aqui amplificador, que para os valores tipicamente utilizados é da ordem de 10 a 9. Então ela amplifica esse termozinho aqui, se assumir que aqui é a massa de Planck. Apesar de você considerar a massa de Planck, você consegue trabalhar, né, e detectar, e, enfim, colocar um vínculo nessa escala aqui, que ela modificaria a frequência dos fótons, e um vínculo aqui também, compatível com a relatividade, mas que está aqui, os seus limites superior e inferior estão na ordem 1. Então você também está com sensitividade na escala de Planck, utilizando um experimento em laboratório, em baixas energias. Então, aqui é o jogo de amplificador e precisão que é tão importante na fenomenologia de gravitação quântica e que gera esses resultados até inesperados. Então, se pode investigar também gravitação quântica através de experimentos de mesa, experimentos tabletop. Bom, outro exemplo é decoerência, você pode estudar tempo de decoerência, isso daqui não tem vínculo experimental, mas uma modificação no princípio de incerteza, que seria devido a uma espécie de incerteza fundamental na localização de eventos devido a um efeito de gravitação quântica, devido a essa estrutura discretizada do espaço-tempo, se ela se refletisse numa modificação do princípio de incerteza, isso poderia ser modelado numa modificação da equação de Schrödinger. E aí isso introduziria se esse parâmetro aqui ele for estocástico e tiver uma flutuação, se introduz uma mudança no tempo de decoerência introduz uma decoerência devido a essa modificação da gravitação quântica.
Há um artigo também de outros autores publicados aqui em Nature Communications mostrando a utilidade desse tipo de cenário. Então, basicamente, é uma física multidisciplinar, é uma física, porque ela envolve várias áreas da física, que é astrofísica, astropartículas, experimentos tabletop, até mesmo física de aceleradores, se você pensar, porque está mexendo com o tempo de vida, por exemplo, de partículas. E ela também é multimensageira, porque ela envolve aqui diversos mensageiros, fótons, neutrinos, raios cósmicos, ondas gravitacionais, outras partículas elementares, átomos em geral, né? Então, é uma física que demanda, então, bastante interação com várias áreas e bastante interação com várias pessoas de várias áreas para se poder investigar de fato aqui a gravitação quântica, mas a lição principal é que ela existe de fato. Bom, encontrado esse artigo de revisão aqui, publicado em 2013 por Giovanni Amelino Camellia, esse Quantum Space-Time Phenomenology. Quem tiver mais curiosidade para ver essas áreas realmente, como ela se dá em várias áreas, realmente bastante multidisciplinar, esse artigo, que ele vai desde o infravermelho ao ultravioleta, experimentos tabletop, tudo isso, até um recente review publicado agora em 2022, começo de 2021, sobre dessa ação aqui, Cost Action, que o Antônio comentou, que eu faço parte, que a gente assinou esse artigo, escrevemos esse artigo, Quantum Gravity Phenomenology at the Dawn of the Multi-Messenger Era, a review. Então, é sobre realmente astrofísica. Isso aqui é mais focado realmente em astrofísica multimensageira, e como eu falei, a abordagem multimensageira, ela permite, por exemplo, poderia permitir aqui uma espécie de compatibilidade, né, entre neutrinos, fótons, e você poder usar várias partículas desse tipo para poder trabalhar. E aqui esse trabalho ele tenta justamente trazer, né, essa fenomenologia da gravitação quântica à luz dessa nova astrofísica inaugurada recentemente, que é de caráter multimensageiro. Bom, então esse daqui foi um resumo principal da fenomenologia de gravitação quântica, só uma visão geral. Agora eu quero comentar um pouco só sobre algumas linhas de pesquisa que nós temos trabalhado. Comentar rápido. Yarley, antes de você passar para essa próxima etapa, Uhum, o Jorge Matzes, o professor Jorge Matzes levantou a mão. uhum. Desculpa, Então, Yarley, eu pensei que você tinha Sim. acabado, mas eu levantei e baixei a mão, mas já que interrompi o seminário de qualquer forma, eu queria perguntar o seguinte: no Uhum. começo do seu seminário, você comenta sobre um experimento em que descartaria uma mudança induzida por gravitação quântica que chega próximo da escala de Planck, né? Praticamente na escala de Planck. Qual seria essa modificação? Quer dizer, ele colocou limite sobre que Sim. proposta fenomenológica de gravitação quântica? Bom, não, eu comentei assim, que, por exemplo, ondas gravitacionais. Não, bem antes, bem no começo, muito antes. Você comentou sobre um experimento que praticamente chegava na escala de Planck. Certo, exatamente. Por exemplo, esse time delay aqui, né? Que Isso, chega na escala de exato. Planck. Agora, isso Exatamente. está descartando uma proposta específica de Isso. mudança de física normal via gravitação quântica. Qual seria ela? Bom, seria uma mudança que envolvesse relação de dispersão de, Mas de é fóton quadrático, linear, quártico? linear. Seria algo, por exemplo, desse tipo aqui, linear. Agora, assim, esse limite, ele tem sido um pouco questionado, porque, assim, aqui é utilizado um gamma ray burst específico, exatamente, ou um pequeno conjunto, né, e vai sendo analisado, para se colocar um vínculo desse tipo. Então, vínculos desse tipo, eles são de natureza, principalmente, você considera um gamma ray burst, que tem uma distribuição boa de energias,
E aí você analisa, coloca, faz enfim, utiliza isso como um input e faz uma análise e aí consegue colocar esse vínculo. O que eu quero dizer é que essa Não, abordagem, esse tipo de desculpa, mas o que eu abordagem não... Desculpa, individual... acho que eu não estou entendendo o vínculo em si. Ah, Eu não certo. estou entendendo o vínculo, que é o seguinte: você está colocando um vínculo descartando uma Uhum. proposta de modificação de relação de dispersão de gravitação quântica. Eu queria saber qual delas é. Ah, então, esse tipo de proposta, ela se descartaria propostas desse tipo aqui, que ela não distingue se a proposta, ela sendo linear aqui na escala de Planck, se ela é cúbica na energia, se ela é quádruple, se ela tem qualquer combinação desse tipo aqui, ela não enxerga qualquer modificação aqui, porque perturbativamente, em primeira ordem, se entraria aqui, a energia seria igual ao momento, né? Tá? Então, eu descartaria Então, toda essa modificação que você está mostrando aí, ou uma parte delas, para alfa, para beta, diferente de zero? isso. Então, modificar, ela descartaria propostas desse tipo, em que não se considera também, por exemplo, inclusive também, por exemplos em que você tem translações deformadas, deformações das simetrias ao invés de violações. Então, propostas desse tipo, elas seriam descartadas por aquela análise feita lá. Exatamente isso. Propostas que são lineares na escala de Planck. Tá bom, tudo Agora, bem. é o que eu tenho dito. Esse tipo de análise feito lá, ele tem sido questionado por alguns grupos, porque análises diferentes, utilizando, na verdade, não um gamma ray burst, mas pegando um conjunto de gamma ray bursts, e você calculando um delay temporal, que teria não só um delay intrínseco da próprios mecanismos de emissão dos fótons, mas também um delay acumulado de propagação num espaço-tempo quântico, se você plotar isso versus um tempo, né, o tempo, na verdade, versus a energia dos fótons, esse plot ele deveria te dar aqui, se você olhar, de tempo versus energia, ele te daria como inclinação uma energia da gravitação quântica. E se esperaria que essa inclinação ela fosse zero, porque se você considerasse vários fótons e com vários mecanismos mecanismos iguais de emissão, de delay intrínseco de emissão de partículas, quando você fosse ver a inclinação do gráfico, isso daqui deveria ser zero. Só que, ou compatível com zero, né? Mas o que eles encontram é que, na verdade, não. Isso daqui deveria ser diferente de zero, e ela seria, na verdade, 10 vezes maior do que a energia de Planck. Então, Qual a tem conclusão alguns que você tira grupos. disso, então? Podemos Aí, descartar esse resultado? então, assim, aí entra numa questão de opinião, uma coisa pessoal, né? Eu prefiro, eu assumiria que correções lineares, elas estariam, na minha opinião, praticamente descartadas. E deveria se seguir para procurar realmente correções quadráticas na energia de Planck. Eu diria isso. Mas eu tenho que Não, tudo dizer bem. que existem grupos que questionam esse tipo de vínculo, porque eles fazem uma análise diferente, utilizando um conjunto de gamma ray bursts, como eu falei, que dão que essa escala aqui, na verdade, tem um número bem definido, e seria de mais ou menos 30 vezes a energia de Planck. Então, bom, é um grupo minoritário, Tudo bem. mas existe. Então, mas a minha opinião pessoal, realmente, minha opinião é realmente essa, eu acho que essa abordagem aqui, ela é mais, digamos assim, enfim, ela é mais aceita de fato, né? E também a minha pessoal também, até por uma Então, questão desculpa aí, Ale, te interromper, teórica. mas assim, não Sim. pode ser uma questão de opinião, certo? É É. assim, a gente tem problemas sistemáticos, erros Uhum. sistemáticos ou não, não pode ser um problema de opinião sua, minha, etc. Então a Eu acho pergunta assim. é, Uhum. aparentemente eles estão fazendo, se eu estou entendendo, só para eu colocar, ter uma informação na minha cabeça, eles estão Sim. fazendo uma análise, eles têm um gamma ray burst, eles Isso. assumem um certo intervalo que esses fótons estão saindo na fonte, eles chegam aqui com um certo outro intervalo e a partir dessa diferença eles colocam um limite sobre essa mudança
em física normal vinda de gravitação quântica. É isso. Exatamente, exatamente. Tá bom, tudo bem. Entendi o ponto deles. Tá ok. Obrigado. Então, são esses dois pontos. Mas, assim, eu também vou falar de um ponto de vista de intuição, né? Eu esperaria que correções em comprimento, em escalas de comprimento, devido a alguma característica geométrica nova, viesse de maneira quadrática. Porque em geometria riemanniana mesmo, né, correções normalmente elas não vêm na métrica, né, nem na conexão, né, mas normalmente em curvatura, que é uma coisa quadrática em escala de comprimento, né? Então eu esperaria, assim, bom, mas aí é a questão de... Aí sim, Tá entra na parte de opinião, de intuição, né? Tá. Mas... Desculpa a interrupção. Não, sem problema. Então, o importante é isso. Nós já se cerca de maneira bastante violenta a escala de Planck em ordem 1. Violações da relação de dispersão em ordem 1. Isso é muito bom. Significa que a gente esperamos poder subir para a ordem 2. Né? Bom, então vou comentar aqui algumas linhas de pesquisa. Mas, assim, só para complementar, aquilo ali é um tipo de experimento, né? Um tipo de observação. É sempre importante também confrontar isso com outros tipos de observações, né? Para ver se não se encontra alguma anomalia, algum vínculo colocado num lugar e um vínculo completamente diferente, contraditório, encontrado em outro, e aí ter algum problema. Então, esses termos de ordem 1, eles também são analisados em vários outros cenários, como, por exemplo, no tempo de vida de partículas e naqueles limites de energia a partir dos quais certos processos seriam permitidos. Então, ou aquele recuo de átomos, enfim. Então, se olha de todos os lugares, né? Mas, utilizando um gamma ray burst, time delay já colocou um vínculo bem complicado na escala de Planck, em ordem 1. Então, essa é a lição. Então, bom, algumas linhas de pesquisa que a gente tem tratado, em que a gente vai tratar, inclusive, essas correções de ordem 1 também. Apesar de que a gente vai ter condições de explorar a ordem 2 agora no futuro próximo. Então, por exemplo, aqui uma maneira de a gente modelar esse tipo de correção, né? Justamente, se você tem uma relação de dispersão modificada, ela claramente, bom, dependendo da sua, bom, ela viola a simetria de Lorentz, né? Então, a não ser que ela seja dada em termos de potências da norma do próprio quadro de momento, né? Mas se tiver modificações desse tipo, diferentes, ela, em princípio, violaria a simetria de Lorentz. Isso significaria que existiria um referencial privilegiado, né? Que iria dizer que a relação de dispersão modificada seria aquela governada por aquela escala ou suprimida, né, por aquela escala de energia. Então, outro observador, por exemplo, poderia dizer, não, a minha relação de dispersão é outra, a escala que eu estou encontrando é outra, inclusive. Até porque a escala, uma escala de comprimento, não é um invariante de Lorentz. Mas acontece que aí no começo do século XXI veio a ideia de deformar a simetria de Lorentz. Então, modificar a simetria de Lorentz de forma a manter a escala de comprimento como sendo invariante. Então, isso é uma ideia semelhante a você imaginar que você tem a simetria de Galileu. Se você supuser o que você quiser que c, né, a velocidade da luz, fosse finita e um invariante, então você poderia ir tateando a partir de Galileu e chegar em Lorentz, por exemplo. E aqui seria a partir de Lorentz e tateando, supondo que a energia de Planck ou o comprimento de Planck sejam finitos, né, invariantes, não nulos, e você pode chegar, então, numa versão modificada da simetria de Lorentz. Então, você chegaria numa espécie de relatividade especial duplicada ou deformada, em que você teria a escala de Planck como um verdadeiro invariante, e C seria, digamos assim, a velocidade da luz em baixas energias. Seria uma escala de velocidade, de fato, mais do regime, digamos, da relatividade especial. Mas da gravitação quântica, ou desse regime de gravitação próximo à gravitação quântica, você teria, na verdade, outra escala aqui, que seria uma escala de Planck, como um verdadeiro invariante. Então, essa ideia, ela
Bom, vou passar rápido aqui para não comer tanto tempo, mas essa ideia, basicamente, você pode modelar de diversas formas, digamos aqui de maneira de maneira perturbativa. Então, relações de dispersão, por exemplo, modificadas desse tipo, você poderia ter uma transformação de Lorentz modificada, modificando a relação usual, né? Tendo termos aqui que dependem da própria energia no referencial base aqui, e de maneira que essa nova transformação ela preservasse essa nova relação de dispersão. Isso daqui seria um requisito suficiente para preservar essa escala aqui. De forma que a velocidade da luz, ou a velocidade, no caso, a velocidade da luz para diferentes observadores, o formato dela e a sua dependência com a energia e momento das partículas não mudaria. Então, apesar de você ter uma dependência intrínseca da velocidade da luz com a energia, que é o que causa aquela fenomenologia dos time delays, a forma como ela depende não mudaria. Então, seria uma versão mais aprofundada aqui do postulado da relatividade especial. Acontece que para isso acontecer, como essa transformação aqui em geral ela é não linear, porque a transformação de Lorentz é linear, você precisa, em geral, introduzir correções aqui nas leis de composição, as leis de conservação de energia. Então, leis de conservação de energia teriam que ser modificadas para serem compatíveis com as transformações de Lorentz modificadas também. Bom, e esse conjunto aqui, toda essa compatibilidade é que se chama de Double Special Relativity. E foi criada aí no começo do século XXI por Amelino Camélia, também João Maguijo e Lee Smolin. Então, essa ideia, né, o formalismo, ele prevê isso de você ter uma forma de modificar as transformações de Lorentz para preservar a relação de dispersão. As trajetórias seriam modificadas, portanto, também, já que a relação de dispersão é modificada. Mas não fica muito claro como é que você trataria problemas de tempo próprio ou de outras coisas que são caras à relatividade especial. E o fato é que, na verdade, na própria relatividade, né, especial, ela foi tudo isso, né, da preservação da relação de dispersão. Isso daí é esclarecido quando você vai utilizar uma linguagem realmente geométrica para o espaço-tempo. Então, por exemplo, o princípio da relatividade, ele é traduzido em termos de isometrias do espaço de Minkowski, portanto, preservam a norma, portanto, preservam a relação de dispersão. As trajetórias são geodésicas e, bom, tempo próprio é tratado, por exemplo, pelo postulado do relógio da relatividade, né, que diz que o tempo próprio de uma partícula ou de um observador é dado pelo comprimento de arco da trajetória da linha de mundo desse observador no espaço-tempo. E assim, então você vê que a relatividade especial ela teve um papel, quer dizer, a geometria, né, riemanniana, ela tem um papel muito especial para a relatividade especial em geral, né? Ela traduz todos esses resultados físicos acerca de relação de dispersão, transformações entre referenciais. E uma pergunta que fica é, será que tem um equivalente à geometria riemanniana, só que para essa double special relativity? De forma que aquela relação de dispersão seja também uma espécie de norma, trajetórias sejam geodésicas. E essa geometria que faz isso chama geometria de Finsler, que é uma geometria que já é aí centenária também. Tem mais de 100 anos. Foi inaugurada na tese de doutorado de Paul Finsler. Então, essa geometria, você consegue partir, por exemplo, de uma relação de dispersão modificada, ou uma hamiltoniana. É bem simples, você pode fazer uma transformação de Legendre e terminar numa ação, por exemplo. E essa ação ela é dada, a grosso modo, pela integral de uma função. E essa função não é simplesmente quadrática, esse g aqui é quadrático, digamos assim, nas velocidades, mas tem também várias correções aqui, vários termos não quadráticos. A conexão entre esse formalismo e geometria, né, se dá quando a gente identifica a ação de uma partícula que obedece a essa hamiltoniana e, portanto, obedece a esse tipo de ação, com um comprimento de arco.
Então, o comprimento de arco seria simplesmente essa integral aqui. Então, quando a gente diz que... Então, Finsler, ele consegue naturalmente abarcar toda a estrutura, digamos assim, double special relativística através do formalismo geométrico. Então, geodésicas são geodésicas de Finsler, né? As trajetórias dos fótons são geodésicas nulas de Finsler. Transformações deformadas de Lorentz são isometrias da métrica de Finsler, e assim sucessivamente. Todo o resto você consegue construir a partir daqui. Algumas condições a gente, bem gerais, né? Um artigo matemático, a gente discutiu recentemente num artigo aqui que está na fase final de revisão com referis, que foi feito aqui com um aluno do nosso grupo, que era estudante de PIBIC à época, agora está para iniciar o mestrado, em que é um artigo matemático. Você pode ver aqui algumas condições gerais para acontecer esse mapa 1 a 1 entre hamiltonianas e métricas de Finsler, e vice-versa, né? Você pode ver nessa referência. Mas o fato é que, através da geometria de Finsler, a gente consegue geometrizar todos os princípios por trás da relatividade especial deformada, né? Inclusive algo que, em teoria, nem é tratável na relatividade especial deformada original, que é a questão do postulado do relógio, que diz que observadores medem seu tempo próprio, que aqui vai ser através de um comprimento de arco de Finsler. Então, a relatividade especial deformada, inclusive, ela trabalha, na verdade, do ponto de vista só mais de energia e momento, apenas de energia e momento, e Finsler ela permite você trazer para um espaço-tempo. É como se o espaço-tempo ele apresentasse aquelas correções efetivas, né, do espaço-tempo quantizado, seriam correções não riemannianas de natureza finsleriana, digamos assim. E a gente trabalhou isso justamente num artigo recente, em que a gente conecta isso com a fenomenologia de tempo de vida de partículas. Então, num outro artigo mais recente, a gente trabalhou com o estudante de doutorado Pedro Moraes, que está aqui também assistindo, que nós encontramos justamente uma dilatação no tempo de vida de partículas, utilizando o postulado do relógio e também as definições de momento, só tudo finsleriano. Encontramos uma correção desse tipo aqui, que tem a grosso modo o mesmo formato de correções previstas em modelos puramente fenomenológicos e meio, de certa forma, ad hoc, propostos pelo Observatório Pierre Roget, de raios cósmicos. Então, a gente, de certa forma, embasa, a partir de primeiros princípios, equações que estão sendo utilizadas fenomenologicamente. A gente nem sabia, na verdade, desse tipo de equação. A gente primeiro fez esses artigos, encontrou esses resultados, depois é que encontrou que eles também publicou, e aí que descobriu que estava em fase final de avaliação de referir, descobriu que a equação parecida tinha sido proposta por eles também e estava sendo vinculada na escala de Planck. Então, foi um trabalho aqui de Pedro, vai ser da tese de doutorado, feito em colaboração com Christian Pfeiffer e com Rafael Alves Batista, e trabalha com raios cósmicos. Por quê? Porque raios cósmicos são um ambiente natural para isso, porque eles chegam a energias por até 10 o primário, né, as partículas primárias, energias até 10 a 21 eletronvolts. Então, você consegue tranquilamente chegar na escala de Planck. O vínculo deles, na verdade, é bem pesado. Eu acho que, até conectando com o comentário do professor Matsas, é até mais pesado do que os vínculos de time delays. Porque está aqui, ele tem que ser praticamente zero, 10 a menos 6, né? Está 6 ordens de grandeza menor do que o comprimento de Planck. Então, é até mais pesado. Apesar de que esse trabalho foi publicado aqui em Proceedings of Science, né? Pelo que eu soube, está sendo trabalhado para ser publicado numa revista regular, né? Que eles mais adiantam os resultados, né? Na Conferência Internacional de Raios Cósmicos. Mas permite colocar um vínculo extremamente forte. E vínculo parecido deve ser colocado também no nosso caso. Apesar das equações serem parecidas, a gente tem que analisar ainda alguns detalhes que eles fazem lá,
que talvez dê um resultado um pouco diferente, mas isso é inclusive fonte de futuros trabalhos, com eles ou individualmente. Então nós estamos trabalhando para colocar um vínculo também nessa escala para o nosso modelo. E já que se por exemplo, a gente também conseguiu ultrapassar em 6 ordens de grandeza a escala de Planck, por que não chegar à ordem 2, né? Linear, por que não ir à ordem quadrática? Outro trabalho também, agora só finalizando, é um trabalho com perturbações de buracos negros inspirados por Loop Quantum Gravity. Então, uma coisa que se tinha é que um bom modelo de buraco negro inspirado em Loop Quantum Gravity foi proposto recentemente, um modelo que foge de certas críticas que a comunidade tem feito, alguns outros modelos feitos através de uma técnica chamada de polimerização. Esse também faz, mas ele utiliza variáveis de maneiras que você não quebra certos princípios que esses outros quebram. E esse bom modelo, ele estudou também perturbações, foi utilizado para estudar perturbações de buracos negros, porém só utilizou-se perturbações axiais, gravitacionais, né, de métrica, perturbações escalares e vetoriais, mas não foram estudadas perturbações espinoriais. Bom, então consideramos importante, inclusive para a literatura, estudar esse exemplo de perturbações de espinores sem massa no background desse buraco negro. Ele também está em fase final aí de avaliação com referis, estamos respondendo, feito com um estudante de doutorado, Saulo Albuquerque, que atualmente está fazendo doutorado de sanduíche na Universidade de Tubinga, lá na Alemanha. E, infelizmente, esses buracos negros astrofísicos, eles apresentam correções muito pequenas, então, do ponto de vista fenomenológico, não são tão interessantes, mas podemos ver se ou efeitos de rotação podem melhorar o cenário, ou talvez buracos negros primordiais ou microscópicos possam melhorar o cenário. Outro exemplo também é gravitação quântica no infravermelho. Agora a gente vai para outra ponta, em que nós estamos trabalhando com correções, né, calculando a partir de primeiros princípios, correções da equação de Schrödinger, devido a equações de Klein-Gordon modificadas, incluindo correções típicas de gravitação quântica. Comparando isso com fazer primeira quantização, uma relação de dispersão modificada, por exemplo. E a gente é um trabalho em progresso que vai estar em breve, pode estar disponibilizado no archive. A gente espera colocar para escrutínio, e alguns resultados interessantes nós estamos encontrando, ligados ao princípio de equivalência, ligados a um controle da evolução temporal da medida, né, do espaço de Hilbert, e também que também é a evolução temporal da foliação que é feita para calcular esse limite. Então é um trabalho que está em continuação aqui no infravermelho. E como a gente viu, dá resultados interessantes, por exemplo, no caso dos átomos frios, ou até mesmo de cálculos de tempo de decoerência. Bom, então, basicamente, nós somos um grupo de fenomenologia de gravitação quântica que está fazendo pesquisa sistemática em fenomenologia de gravitação quântica, esse é o foco, da Universidade Federal da Paraíba. Então, nós temos aí mais ou menos 1 ano e meio, indo para 2 anos de atividades, de fato. Já estamos encontrando alguns resultados interessantes e vamos continuar encontrando mais. Bom, nosso grupo tem esses membros, professor Valdir, além dos que eu já comentei com vocês, Gabriel, Luiz, e nós temos um Instagram aqui, esse qgph.fpb, em que de vez em quando a gente vai alimentando com algumas informações interessantes de fenomenologia de gravitação quântica, e nós publicamos recentemente um review sobre esses espaços de configuração e de fase quânticos, tem a ver com geometria de Finsler, também outra geometria que eu não comentei aqui, que chama geometria de Hamilton. Então, mais informações sobre essas coisas vocês podem encontrar também nesse review, que está publicado em Physics, desse ano.
Bom, só fazendo um pouco de propaganda também, tem esse special issue que está em aberto, vai até 29 de junho de 2023, para ser publicado em Universe. Então, quem tiver algum material que deseje publicar nesse special issue, fique à vontade. Essa data também pode ser estendida, como é de praxe na Universe. E, bom, basicamente foi isso. A gente falou aqui um pouco de fenomenologia de gravitação quântica através de correções de equações relativísticas. Dá para chegar na escala de Planck, já dá para chegar na escala de Planck, não é folclore, já dá para chegar há algum tempo. E, inclusive, um artigo de 2009, né, foi o primeiro que começou a colocar vínculos em gama nessas propagações de fótons, né, com gamma ray bursts. Um artigo publicado em Nature. Então, é uma área recente e que existe, chega-se lá, uma área multidisciplinar, então interage com muitas pessoas, dá para pessoas de vários backgrounds trabalharem. Também envolve muitos mensageiros. E nosso grupo tem abordado, por enquanto, principalmente isso. Por enquanto, deformação do tempo de vida, perturbações, gravitação quântica no infravermelho, mas também esse é o início de atividades nessa área. Também estamos interessados em mais coisas. Saulo, por exemplo, está estudando objetos compactos no doutorado sanduíche, que a gente pode também agora no futuro utilizar para estudar a fenomenologia de gravitação quântica. Regimes tão extremos podem ser estudados aqui. Bom, é isso. Estamos em atividade e estamos aí trabalhando para sistematicamente aprofundar essa área, né, de fenomenologia de gravitação quântica. E obrigado a todos. Obrigado, Yarley, pela sua apresentação. Vou pedir, então, para a gente agradecer o Yarley nesse momento. Bom, então, agora a gente passa para as perguntas. No chat, há uma pergunta que foi colocada pelo Mário Neto. Mário, eu não sei se ainda está na chamada. Caso você esteja, você pode fazer a pergunta por áudio. Eu não sei. Bom, eu vou ler a pergunta de qualquer maneira. E se o Mário quiser ligar, se quiser falar, é só ligar o microfone, tá? Bom, ele diz: Bom dia, obrigado pela apresentação. Espero que a pergunta não seja muito vaga, mas existe alguma possibilidade de introduzir relatividade numérica nesse contexto? Essa foi a pergunta deixada pelo Mário. Certo. Relatividade numérica. Bom, primeiro de tudo, é importante, uma coisa fundamental, né, para gravitação. Bom, métodos numéricos em geral, né? Bom, algo fundamental para a fenomenologia de gravitação quântica de um contexto da astrofísica, que é onde a relatividade aí entraria mais fortemente, seria entender os mecanismos de geração de geração da emissão das partículas, né? Então, isso é uma coisa que possui muitas incertezas e introduz esses delays intrínsecos no próprio momento, no próprio ato da emissão das partículas. Então, isso é uma coisa que se tem total incerteza e impacta diretamente nesses vínculos, né? Então, a maior compreensão disso permite colocar vínculos melhores, porque diminui as incertezas. Então, assim, também desse ponto de vista, relatividade numérica, no caso de estudo de fusão de objetos compactos, também então é fundamental, porque qualquer correção de gravitação quântica impactaria, né, no tipo de equação utilizada. Então, sim, a relatividade numérica certamente é uma área que encontraria espaço bastante na fenomenologia de gravitação quântica. Encontra um local para se abrigar. Então, o Mário agradeceu aqui nos comentários. Há uma pergunta, eu imagino uma pergunta, um comentário do professor Albert Petrov, que ele levantou a mão, e em seguida o professor Nivaldo Lemos colocou nos comentários que ele quer fazer a pergunta.
Então, primeiro de tudo, eu agradeço aos organizadores desse seminário e quero comentar que, primeiro de tudo, os resultados são muito interessantes, que agora nós vimos aparentemente justificativas para a relatividade especial dupla, isso é para a presença da escala após-qual energias, aliás, relações de dispersão começam a ser modificadas, que aparentemente nós temos mais justificativas agora para aplicar quebra da simetria de Lorentz. E a minha pergunta ao Yarli, eu agradeço mais uma vez, Yarli, por excelente seminário. Isso se você tentou de comparar os resultados dessas estimações com data tables. Data tables são tabelas de dados publicadas por Kostelevsky, número 0801020287, se não estou errando, agora existe a 15ª edição, algo assim, disponível no arquivo. Então, com relação aos, digamos assim, a essas tabelas, né? Foi feito recentemente uma análise justamente utilizando essas técnicas de polimerização, né? A comparação dos resultados de polimerização, de como vêm as correções com essas tabelas, né? O importante é que assim, você tem as tabelas com diversas correções, né? Que são colocadas, mas uma coisa interessante da fenomenologia é justamente ter esse cuidado com o objeto de estudo, né, ter um amplificador natural ou ter também uma precisão muito alta, né? Então, no caso dessas tabelas que o professor Petrov se refere, teria que dar uma olhada maior se o objeto de estudo apresenta correções desse tipo para se chegar na escala de Planck, né? Porque tem muitos casos que utilizam algumas coisas de sistema solar, algumas modificações, né, que violam a simetria de Lorentz. E aí são testados em cenários que muitas vezes não têm um amplificador natural. E aí, claro, você consegue colocar um vínculo, né? Mas é um vínculo que não chega tão próximo da escala de Planck. Então, mas respondendo bem diretamente, eu ainda não fiz isso, não comparei com essas tabelas de Kostelevsky, mas quero dar uma olhada para ver se tem algum cenário ali que tem algum amplificador desse tipo e que a gente possa utilizar. Bom, acho que o professor Petrov não tem nada a acrescentar. Outra coisa também são interações, né? Tem muitos dados de interações de partículas, né, e aceleradores e coisas desse tipo, que também são complicados de dar um vínculo próximo da escala de Planck, né? Então, tem alguns problemas desse tipo. Então, obrigado, Yarley e Albert, pela discussão. Agora eu passo a palavra para o professor Nivaldo Lemos. Nivaldo. Bom, em primeiro lugar, Yarley, obrigado pelo seu ótimo seminário. Obrigado, professor. Minha pergunta é a seguinte: no estágio atual em que se encontram essas tentativas de estabelecer vínculos a essas correções, né, essas propostas de correção, já há alguma indicação no sentido de favorecer alguma dessas teorias de gravitação quântica que existem aí no mercado? Bom, então, esse comentário ele se conecta também com uma pergunta do professor Matsas, porque, enfim, a física vai se construindo também com a comunidade, né? Vai discutindo, algumas áreas vão sendo mais favorecidas e outras vão sendo abandonadas, né? À medida que os vínculos vão chegando. Então, eu diria que correções, teorias que têm correções de primeira ordem na energia de Planck, elas estão sendo, aos poucos, bastante desfavorecidas, né? Então, seriam teorias que apresentem correções a partir de quadráticas, né, na escala de Planck. Essas sim estariam salvas. Então, por exemplo,
você tem abordagens que, bom, não é fundamental, né, mas tenta ser um pouco mais assim, de espaços-tempos não comutativos, por exemplo, de Kappa-Minkowski, que apresentam correções em uma certa base, que são lineares na escala de Planck, essas estão sofrendo, eu diria que estão sofrendo bastante. Ou pelo menos as bases em que eles trabalham, né? Porque tem outras bases também que eles podem trabalhar. Então, mas correções, eu já vi, por exemplo, em Loop Quantum Gravity, foi feito recentemente um procedimento de tomar a polimerização, né, as equações, que se chama essas modificações, né, que são feitas nas variáveis canônicas da relatividade geral, e aí se fazer uma linearização disso para descer dos parênteses da relatividade geral polimerizada, digamos assim, para o que seria um grupo de Poincaré modificado. Então, se chega em parênteses do que seria de Poincaré modificado. E eles são compatíveis com correções quadráticas. Então, essas técnicas de polimerização, quando você desce da correção quadrática, estaria sobrevivendo também. Então, eu diria isso. As propostas que trazem correções lineares no comprimento de Planck estão sofrendo bastante. Tá bom, obrigado. Nada. Obrigado, professor Nivaldo e Arley, pela discussão. Bom, diversas pessoas, quando o seu seminário já estava chegando ao fim, tiveram que sair por conta do horário e deixaram mensagens aqui no chat agradecendo a apresentação e, enfim, pessoas mandando mensagem parabenizando a sua apresentação. E eu não vejo mais nenhuma pergunta por aqui. Então, acho que a gente já teve bastante discussão e, enfim, acho que a gente pode encerrar o seminário. Mas antes disso, eu quero pedir mais uma vez a todos que ainda estão aqui que agradeçam ao excelente seminário do professor Yarley e a disponibilidade para a discussão. Então, Yarley, muitíssimo obrigado. Só uma última coisa. Correções também que não são governadas pela energia de Planck também sobrevivem. Então, por exemplo, coisas que são mudadas pela tensão da corda, de teorias. Então, podem sobreviver também. Mas é só isso. É só uma complementação. Um comentário do professor Nivaldo. E eu mais obrigado. Agradeço a todos pela... Professor Carlos Romero, prazer em revê-lo. Professor Nivaldo, tudo bem? Prazer todo meu, mas precisamos nos rever mais próximo, mais perto, né, um do outro, né? Pois é. Um grande abraço.